Vamos abrir a palavra de Deus, no livro de Números, capítulo 20. Esse capítulo, para respeitar até a lógica do autor, nós vamos dividi-lo e vamos tratar hoje, permitindo o Senhor, do verso 1 até o verso 13. Fala da morte de Miriam e fala também da segunda Meribá, onde o povo vai murmurar por conta da água. Ouçam a voz do Senhor, irmãos. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no primeiro mês o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: Antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí nós e os nossos pais. Porque nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romães, nem de água para beber. Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará sua água, assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: Ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Amém. Vamos orar, irmãos. Ó Senhor Deus, rogamos a Ti, Senhor Deus, pelo auxílio do Teu Espírito nessa manhã, que o Senhor possa desimpedir os nossos ouvidos e abrir os nossos olhos, e fazer com que o nosso coração seja terra fértil, Senhor, para ser cultivada a Tua palavra. Que as nossas preferências e gostos sejam deixados de lado, para que a nossa incredulidade revelada, Senhor Deus, possa expor a natureza do nosso pecado. E então o bálsamo do Evangelho possa ser colocado sobre a nossa ferida e tratada, possamos viver para a Tua glória. Faz tudo isso, Senhor, por meio da pregação. Usa o Teu servo para a Tua glória e glorifica o Teu nome, santifica o Teu nome sobre nós, por meio da pregação. Amém. Geralmente se espera de quem é mais velho, de quem já teve mais experiências, que seja uma pessoa mais segura quando a tribulação chega. Ou seja, você que já tem experiências passadas, já passou por determinadas situações diversas vezes, e a vida é muito cíclica, né? Você passa por um momento e você pensa que resolveu para o resto da vida, e lá na frente você passa novamente por um momento parecido. E a experiência passada, ela nos ajuda a enfrentar a situação dos nossos dias. O presente,
ele é abrandado em sua maldade pela experiência que eu já tive. Ou pelo menos é assim que se espera. Você pode verificar isso quando um jovem passa por uma tribulação, é um desespero total. Uma criança, um bebê, quando tem fome, ele grita, ele chora, e ali toda a concentração da vida dele está na comida. Ele se descabela, ele pensa que não vai comer mais, porque é uma dependência tão grande que ele tem do pai e da mãe, e uma falta de experiência tão grande que aquilo ali vai se repetir, e o desespero bate no coração. Ele vai ficando mais velho, ele vai percebendo que quando dá fome, ali o pai e a mãe vão auxiliá-lo, e ele fica mais tranquilo. Ele vai aprender a pedir por comida, ele vai aprender a buscar a própria comida, ele vai aprender a viver a situação difícil de maneira diferente. O mais velho, ele é tão experiente que ele chega para o mais novo que está lá desesperado, e com algumas palavras ele diz: eu já passei por isso. E ele diz: eu fiz isso e isso, e Deus me ajudou assim. E isso vai confortando o coração do jovem. Pelo menos é assim que se espera. Ora, os ciclos da vida são muito grandes e eles sempre vão acontecer. Aqui, como eu falei antes de ler o texto, é a segunda Meribá, ou seja, é o segundo lugar onde Deus vai tratar com o povo por conta da falta d'água. Isso já aconteceu uma vez, se você voltar comigo lá para Êxodo capítulo 17. Êxodo 17. Lá no deserto de Zim e aqui em Refidim, veja: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Porque tentais ao Senhor. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Você nota que a narrativa é praticamente idêntica. Ali eles estavam no começo da caminhada, eles estavam dando os primeiros passos na saída do Egito, e uma sede se abateu. Veja, a questão não é se houve sede ou não houve sede. Não era um mal, psicológico, não era um problema do coração, não era um problema físico, um problema fatídico. Ninguém discute isso aqui. Mas a questão é que no começo da caminhada, quando eles tinham há pouco tempo visto o mar se abrindo, tinham visto o exército de Faraó sendo engolido pelas águas do Mar Vermelho, rapidamente eles se esqueceram do Senhor, do poder de Deus. E por conta daquilo, da murmuração, por conta da reclamação, eles passaram 40 anos rodeando o deserto. E é interessante que esse texto, do capítulo 20, que nós estamos agora tratando, ele vai ser relembrado lá no capítulo 33, verso 38, para afirmar que aqui é o 40º ano da história do povo de Deus no Egito, no deserto. Ou seja, a demarcação de tempo, o povo fez isso no começo da caminhada, o povo vai fazer isso no final da caminhada.
Porque não há uma evolução de geração em geração. As pessoas não vão ficando melhores com o tempo. Isso é uma falácia dos nossos dias. Isso é coisa de espírita, né? Isso é coisa de quem é humanista e pensa que simplesmente com o passar do tempo nós evoluímos. E a Bíblia prova que de geração em geração a natureza maligna do homem ela vai se revelar da mesma forma. 40 anos depois, eles estão novamente reclamando porque não tem água. Interessante que aparece uma cena que ela não vai ser tratada no texto, mas ela é citada, né, para agravar o problema do povo. Observe, o verso 1, ele simplesmente cita a morte de Miriam. Observe, chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no primeiro mês, veja, ele não identifica o ano. Isso é interessante de você poder ter as pregações, né, sequenciadas. O ano aqui não vai ser identificado, mas no capítulo 33 ele diz, é o 40º ano, no primeiro mês. O povo ficou em Cádiz, ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Então essa informação é dada e ela não volta para o texto. Simplesmente é dito, Miriam morreu. Observe agora, no mesmo capítulo, a partir do verso 22, o que é que vai ser dito. A morte de Arão. Miriam morreu, Arão morreu. O que é que está sendo dito aqui? É um envelope, o texto começa e termina com a mesma informação. A morte dos líderes de Israel. O povo já havia morrido na rebeldia, né, de Corá, ali pelo capítulo 17. E agora volta a verdade. Aqueles que se revoltaram contra o Senhor, Miriam foi uma dessas pessoas, e Arão também, eles vão ficar pelo deserto, não vão entrar na terra da promessa. E o que vai acontecer com Moisés também vai mostrar que ele também não vai entrar na terra da promessa. Ou seja, é uma sequência de mortes que está acontecendo aqui, para a virada da geração até a entrada na terra do descanso, para que fique claro. A rebeldia não entra no descanso. É bom, mais uma vez, esclarecer que a terra da promessa é um tipo do céu, mas a terra da promessa não é o céu. Porque se você interpreta isso aqui, ou seja, a morte de Corá e dos rebeldes, a morte de Arão, a morte de Moisés, a morte de Miriam, e você diz, por que todos não entraram na terra da promessa, logo eles não entraram no céu? Ora, mas a Bíblia não diz que Canaã é o céu, a Bíblia diz que Canaã tipifica o céu. Não restam dúvidas que Arão, Miriam, Moisés e essa geração rebelde entrou no céu. Prova disso é que o Novo Testamento, quando vai falar da transfiguração do Senhor Jesus Cristo, ali no monte diz que apareceu Cristo, Elias e Moisés, uma clara, né, uma clara visão da herança celeste. Moisés estava lá. Então Moisés, Arão e Miriam não se perderam, mas fica claro, Deus castiga a nossa rebeldia. Além disso, a informação de Miriam, aqui no verso 1, nos traz outra verdade a respeito do povo. Porque quem é Miriam? Veja, Miriam morreu e foi sepultada. Ela é irmã de Arão e é irmã de Moisés. O que é que se espera quando você perde uma irmã? Você fica triste. É alguém que conviveu com você, que foi criado com você, e a pessoa morreu, foi sepultada. Vejam, do Antigo Testamento, a mulher mais importante do Antigo Testamento acaba de morrer. E ela era irmã de Arão e Moisés. Mas veja qual é a atitude do povo. Observe no verso 2. A informação, não havia água para o povo, esse é o contexto. Então, se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu contra Moisés. Veja só, a informação, morreu Miriam e foi sepultada. Imediatamente, não havia água, o povo contende contra Moisés e contra Arão. O que é isso?
total falta de compaixão, desinteresse com a dor do próximo, insensibilidade com a vida dos pastores. Esses homens, Arão e Moisés, sempre estiveram com o povo. Quando eles pecaram lá em Êxodo 33, 32 fizeram o bezerro de ouro. No capítulo 33 está ali Moisés aos pés do Senhor, clamando por esse povo. Ele suportou esse povo por 40 anos. Ele pastoreou essa igreja por 40 anos. 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas foram pastoreados por 40 anos. No dia que faltou água, no meio do luto de Moisés e de Arão, ninguém quis saber qual era a situação dos seus pastores, mas eles partiram para cima. Isso revela o nosso egoísmo, irmãos. Como nós temos dificuldade de nos identificar com a dor do outro, quando tudo o que importa é resolver meu problema. Eu não quero saber se ele tem tempo ou não tem tempo, eu quero que ele resolva meu problema. Falta água, falta emprego, falta paz, problema no casamento. A quem a gente recorre? Em primeiro lugar, recorremos ao Senhor, mas recorremos também aos pastores da terra para nos ajudar. E é esse o caminho que tem que ser feito. É assim que a Bíblia nos ensina. Mas é necessário entender que eles também têm família. Os presbíteros da sua igreja têm família. Eles têm filhos, eles têm esposa, eles têm problemas, eles têm dificuldade financeira, eles têm dificuldade com o casamento, eles têm dificuldade com a criação de filhos, eles se entristecem, tem dia que eles não estão bem. E é necessário, irmãos, empatia do povo de Deus, compreensão. Tem hora que eles não estão em condições. Morreu alguém da família, alguma coisa aconteceu em casa, e aquele que sempre está pronto para lhe ouvir, ele naquele dia precisava ser ouvido. Morreu Miriam, a irmã dos pastores de Israel, e o povo contendeu contra o Senhor. Interessante que o texto deixa claro mais uma vez, né? O problema é, não havia água para o povo. Mas eu queria chamar a atenção para outra verdade. Durante 40 anos no deserto houve água para o povo. Ou seja, o Deus que providenciou água 40 anos no deserto onde não tem água, no dia que falta água, então a nossa reação é reclamar pela falta de água ou confiar que o que deu durante 39 anos dará no 40º. Se esse é um tempo de crise e de muita dificuldade, devemos pensar, irmãos, que no meio da crise, e no nosso caso já são 4 anos de crise, em todo esse tempo, Deus não deixou faltar nada na nossa casa. Falta água, falta mais o quê? Falta emprego, nós oramos por emprego, Deus providenciou emprego. Falta paz em casa, nós podemos orar e Deus vai providenciar a paz. Falta o casamento, nós oramos e Deus providencia o casamento. O que é que falta para você reclamar do Senhor? Ele é a nossa providência, irmãos. Não havia água para o povo, verso 2, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Veja que loucura. Eles estão agora se comparando com o povo que foi punido na rebelião de Corá. Antes nós tivéssemos morrido com aquele povo. Veja como é incoerente, né, o nosso pensamento quando estamos num pecado. Falta água, mas eu tenho a salvação. Eu preferia morrer do que ficar sem água. Falta emprego.
mas eu tenho a salvação. Eu prefiro morrer e ir para o inferno do que morrer sem emprego. Esse tipo de pensamento que a gente diminui as bênçãos espirituais e eleva as faltas materiais. Porque no fim das contas, irmãos, nosso coração dá mais valor ao bem material do que ao bem espiritual. E às vezes a gente começa a pensar, não seria melhor retornar? Observe, verso 4. Porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí, nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Esse é o inverso do relatório dos espias. Os espias, eles disseram: essa é uma terra onde mana leite e mel, cereais, figos, vide, romã e tem muita água. Eles disseram: não é verdade. Sabe por quê? Eles estão às margens da entrada da Jerusalém celestial, ou da Canaã celestial, da Canaã terrestre, que imita, né, que é como um tipo daquilo que vai acontecer no final. E porque eles não viram ainda, eles ainda não viram os figos, ainda não viram as romãs, eles ainda não viram água. Então, porque eu não vejo a promessa, consequentemente a conclusão é porque a promessa não é verdadeira. Porque eu não vejo o que Deus me prometeu, eu não creio. Tomé disse: se eu não tocar no lado, se eu não tocar no punho, se eu não tocar na ferida, eu não acredito. E Cristo, quando se apresenta para ele, diz: toque. E diz mais, ele diz: mais bem-aventurado os que não viram e creram. Não sejamos como Tomé, irmãos, para que não chegamos a essa conclusão maligna de dizer que era melhor voltarmos ao Egito do que estarmos com o Senhor no deserto. Verso 6 diz assim: então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor desapareceu. O que é que a liderança faz num momento como esse, né? Tristeza. Tristeza por conta da situação da família. Eles estão tristes porque perderam a irmã. Eles estão tristes também porque o povo não compreende, o povo é insensível. Então, nas labutas dos presbíteros e diáconos, qual o caminho a recorrer? Para onde ir? O texto diz: eles se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e lançaram o seu rosto no pó. Não vá contender com o povo. O caminho é: se o povo não compreende, se retire para a presença do Senhor e se prostre com o rosto em terra. É assim que a liderança da igreja deve viver, com o rosto no pó, clamando pelo povo. Não adianta contender, porque muita gente não entende e o povo quer resolver o seu problema. Mas quando a liderança busca o Senhor, então vem a resposta, verso 7. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará sua água, assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Observe, eles tinham preocupação com eles e com os animais. Final do verso 4, nós e os nossos animais. Deus diz: então vamos dar água para eles e para os animais. Ou seja, Deus não providencia o necessário simplesmente para nós. Não, Ele não dá apenas as bênçãos espirituais, mas Ele também nos afortuna com bênçãos materiais, segundo a sua vontade. Ele não cuida simplesmente da minha alma,
Ele cuida do meu corpo. Ele não cuida simplesmente do meu corpo, mas Ele cuida de tudo que Ele me deu para administrar. Ele providencia os meios para o nosso sustento. Mas qual é o meio? Toma o bordão, ajunta o povo, tu e teu irmão, e falai a rocha. Falar, que coisa estranha, né? Falar para uma pedra. Volte comigo lá para Êxodo, capítulo 17, que é o texto paralelo a esse. Verso 6. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Veja, Deus estará diante dele sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água. O que é que ele vai usar? Ele vai usar o bordão. O bordão que foi usado quando Deus ordenou: fere o mar e o mar vai se abrir. Então o mar se abriu, o povo passou a pé enxuto. Fere o mar fecha e condena todo o exército de Faraó. Ele está dizendo: pega esse mesmo bordão pelo qual as minhas ordens estão sendo cumpridas, e agora você vai ferir a rocha, e quando você ferir a rocha, vai sair água e o povo vai viver. Por que isso? Qual é o significado disso? Ferir a rocha. Porque o Senhor, Ele vai fazendo marcas no nosso coração. Ele vai ferindo o coração de pedra até quebrá-lo e fazer um coração de carne. E não somente isso, porque da rocha saem rios de água viva. Isso não é uma forçação do texto, irmãos. Abra comigo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Veja como Paulo identifica esse texto. Verso 4. A partir do verso 1, para que entendam o contexto. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais... Quem são os pais? Os que estavam no Antigo Testamento. Estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Veja, a nuvem que passava por cima do povo durante a estada no deserto e o mar que se abriu. É óbvio que ele está citando aqui o livro de Êxodo. Tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual. E vejam agora, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Ou seja, a pedra que foi ferida pela primeira vez é Cristo, porque Cristo foi ferido na cruz do Calvário, e da cruz do Calvário saiu rios de água viva. Você se lembra o que aconteceu determinada hora na cruz, onde foi enfiada uma lança ao lado de Cristo? Saiu sangue e água. Sangue que foi vertido por conta do meu pecado. E a água viva que tira um homem da morte e dos delitos do seu pecado e traz viva novamente a alma. Então, o que está acontecendo lá em Êxodo 17, pelo ferimento da rocha, é apresentando que para aquele povo rebelde havia um ferimento na rocha que seria feito. Cristo seria ferido, a lança entraria e dele sairia rios de água viva. Por isso, fere a rocha. Agora, quando você volta comigo para o livro de Números, capítulo 20, agora já não é mais fere a rocha. Verso 8: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão e teu irmão, e diante dele falai a rocha. Não é mais fere a rocha, mas fala a rocha e dará a sua água. O problema é o mesmo, falta d'água, mas o método para que a água saia da rocha é diferente. Lá é por meio da ferida na rocha, e é que fala a rocha. Por que isso?
Porque o coração do homem é duro como uma rocha. E você prega, e você fala, e Deus fala novamente ao nosso coração, e todo domingo Ele repete novamente, e exaustivamente ao nosso coração. E do coração não sai nada. Ele está dizendo, uma pedra é mais mole do que o coração desse povo. Porque eu falo e ela me atende. Uma pedra surda obedece mais a Deus do que nós com 2 ouvidos. Então agora não fira a rocha, fala a rocha e ela vai atender. A rocha é Cristo. E o Novo Testamento diz que Cristo não veio para se servir, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Não veio para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. Ele disse, não, minha comida e minha bebida é fazer o que ordena o meu Pai. Ou seja, tudo que Ele fala, eu faço. Porque o coração de Cristo não é um coração de pedra. O que o Pai ordena, Ele faz. O nosso coração é um coração de pedra, porque Deus fala e nós não fazemos. Mas aí, Deus agora deixou de tratar com o povo, né? Até agora, tratamento com o povo diretamente. Mas o povo estava sendo usado ali para Deus tratar com a liderança. Esse é o grande ponto do texto. Final do verso 8, falai a rocha e dará sua água, assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse, ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Veja o que acontece. Ele foi para os pés do Senhor, ele suplicou auxílio, e Deus disse, fala a rocha, e a rocha vai dar água, e você vai resolver o problema do povo. Lá na primeira ocasião, quando ele também foi à presença de Deus e foi orar ao Senhor, ele disse, Senhor, porque eles contendem contra o Senhor. Ou seja, ele entendeu exatamente o problema. O problema não é Moisés, o problema não é Arão, o problema é com Deus. O povo não tem raiva da liderança, o povo tem raiva de Deus que deu essa liderança. Esse é o problema. O povo, veja, Adão disse, o problema é a mulher que o Senhor me deu. O problema é o pastor que o Senhor me deu, é a diaconia que o Senhor me deu. Nunca o problema é diretamente Deus, mas no fundo, o problema é o Senhor. Isso irrita tanto Moisés, dessa vez, que ele não recorre a esse pensamento. Mas ele vai até o povo e diz, ouvi agora, rebeldes. O povo é rebelde, não é? Isso é uma resposta óbvia. É claro que o povo é rebelde. É claro que esse povo merece ser chamado de rebelde. É claro que nós somos rebeldes. Mas veja, não está sob a tutela do pastor que foi enviado por Deus tratar o povo assim. Não é assim que se trata as ovelhas do Senhor. Isso revela aqui o coração de Moisés. Porque lá em Deuteronômio, né, ele vai ser dito que ele é um profeta diferente de todos os outros, superior a todos os outros do Antigo Testamento. E ainda vai ser dito que ele é a alma, o homem mais manso que passou pela terra. Ele era dos homens o mais manso, mas não era o manso. Porque ele não só chama o povo de rebelde, mas ele fere a rocha. Deus disse fala e ele fere. Se você for comigo para Deuteronômio capítulo 9,
você vai perceber que Moisés não passa apenas uma vez por uma situação parecida de infidelidade do povo. Isso aqui tratando ainda sobre o bezerro. Veja, olhe para a sua Bíblia, a partir do verso 6, as infidelidades de Israel. Aí tem a citação do livro de Êxodo, capítulo 32. Isso aqui é o bezerro de ouro. Lá no final desse texto, lá no final, verso 23. Quando também o Senhor vos enviou a Cades Barneia, dizendo: subi e possuí a terra que vos dei. Rebeldes fostes ao mandado do Senhor vosso Deus, e não crestes e não obedecestes a sua voz. Rebeldes fostes contra o Senhor, desde o dia que vos conheci. Veja só, é o mesmo Moisés está dizendo a mesma coisa. Vocês foram rebeldes, não só em Meribá, vocês foram rebeldes desde o dia que eu conheci. Esse é um povo rebelde por natureza. Agora, qual é a diferença desse texto, em que Moisés é aprovado por Deus, para o texto de Números 20, que ele é reprovado por Deus? Veja o verso 25. Prostei-me, pois, perante o Senhor, e 40 dias e 40 noites estive prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir. Orei ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com poderosa mão. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza desse povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra de onde nos tiraste não diga, não tendo podido o Senhor introduzi-los na terra de que lhes tinha falado, e porque os aborrecia, os tirou para matá-los no deserto. Todavia, são eles o teu povo e a tua herança, que tiraste com a tua grande força e com o braço estendido. Você nota a diferença? O Moisés do capítulo 20 de Números é um pastor irado. É o pastor que sobe no púlpito com raiva da igreja. E ele se esconde numa capa dizendo: não, eu estou exortando a igreja, quando na verdade ele está batendo na igreja. Nós não temos autoridade para fazer isso com o povo de Deus. O caminho é: Senhor, lembra-te desse povo. É o teu povo, é a tua herança. Lembra de Abraão, de Isaque e Jacó. Veja, ele vai trazendo aqui a lembrança do Senhor, a misericórdia, a aliança. Senhor, o pacto que tu fizeste com esse povo, Senhor. Não olha para esse povo como ele é. Eles são rebeldes, é verdade. Desde que eu conheço esse povo que ele é rebelde. Mas como intercessor, ele vai à presença de Deus em nosso favor. E por que está sendo apresentado esse defeito de Moisés aqui? É para que você agora passe a olhar para Moisés e dizer: que homem maligno, que pastor impiedoso. Não. Porque Moisés é dito pelo Novo Testamento, interpretado, foi o maior profeta do Antigo Testamento. Mas o que está sendo, não está sendo diminuído o nome de Moisés, está sendo elevado o nome de Cristo. Porque enquanto Moisés era um profeta, Cristo é o profeta. Porque enquanto Moisés era um pastor, Cristo é o bom pastor, o supremo pastor das nossas almas. Enquanto Moisés era um intercessor cheio de defeitos, como diz Hebreus capítulo 7, alguém que precisava primeiro fazer sacrifício pelos seus próprios pecados e depois pelo povo. Cristo é aquele que não precisa sacrificar por si próprio, mas ele intercede por nós dia e noite em nosso favor. É assim que nós devemos ver Moisés, um bom pastor, mas não é o pastor, não é o intercessor, não é o profeta, porque ele aponta para o que viria.
Então, voltando lá para Números capítulo 20. O que é que acontece quando Moisés fere a rocha? Verso 10. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha e Moisés lhe disse. Veja, até aqui Moisés fez tudo direitinho, né? Verso 9. Tomou o bordão, reuniu o povo, como tinha ordenado, foi para a rocha, tudo certo. Ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros. Interessante, esse, né? Mestre Renner, ele chama atenção para isso aqui, porque veja como é que ele está dizendo: nós tiraremos água para vocês. Como assim? Porque Moisés parece que, de uma maneira soberba, ele estava achando que da primeira vez foi ele que tirou. Não foi ele que tirou, ele estava chamando a glória para si. O Salmo 106, verso 33 vai dizer exatamente isso. Moisés pecou nesse ponto. E aí vai adiante o texto. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes. Veja, não só uma. Não só uma, ele bateu 2 vezes na rocha. O ferimento é grave com o seu bordão. E o que é que aconteceu? Saíram muitas águas e bebeu a congregação e os seus animais. Aconteceu o que estava previsto. Ora, o problema não é água. Então, quando Moisés falou, quando Moisés feriu da primeira vez, saiu água. Deus disse, agora não fira, fale. Ele vai e fere 2 vezes, e sai água, e o povo bebe água, e os animais. Ou seja, não importa, essa é a conclusão do pragmático. Não importa o modo que você faz, mas o fim. Não importam os meios que você serve a Deus, mas o fim. Não importa se Deus ele registrou na sua palavra o modo correto de adorar, mas o que importa é adorar. Não importa se a palavra deve ser pregada com fidelidade, dentro dos termos que a própria palavra nos dá. O que importa é pregar a palavra. Não importa como você trabalha no seu dia a dia, o que importa é que você trabalhe. Não importa o que você faz com os seus filhos, mas o que importa é que você tenha filhos. Você percebe que é assim? Exatamente isso que pensa o pragmático. Essa história de princípio regulador do culto, isso não tem nada a ver, porque o que Deus quer é ser adorado. Cristo diz, vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Ou seja, adoração sem conhecimento é pecado. Mas adoração com conhecimento é para a glória de Deus. Deus se importa com o modo pelo qual nós fazemos as coisas. Não, mas deu certo. Olha, pastor, eu não fiz como Deus mandou, mas deu certo. Eu queria casar. Deus não mandou uma pessoa que é filha dele, então eu casei com ímpio. O problema não é casar, está casado. Mas não foi como Deus mandou. Então vem a resposta, a interpretação. Porque quem dá a interpretação dos nossos atos não somos nós. Quem diz o que é bom e o que é ruim não é você, é o próprio Deus. Veja, verso 12, mas o Senhor disse, veja que aqui é uma contraposição. O que eles fizeram, mas o Senhor, ou seja, agora é a interpretação de Deus a respeito do fato. Disse a Moisés e Arão, visto que não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Morreu Miriam, a partir do verso 22 vai morrer Arão, e depois vai morrer Moisés. Por que eles morreram? Porque eles não fizeram o que Deus mandou, do modo que Deus mandou. Tem como esquecer de Levítico 10, Nadab e Abiú? A diferença é que lá em Nadab e Abiú, o fogo de Deus foi imediato. Eles não fizeram o que Deus mandou e imediatamente foram consumidos.
Veja, da família de Arão, inclusive filhos de Arão. E o que é que acontece agora? O próprio Arão e Moisés pecam. Você vê que a ligação... Quem são essas pessoas que estavam murmurando? São filhos da primeira geração que murmurou e morreu no deserto. O que é que eles fazem? Murmuram no deserto. O que é que Nadab e Abiú fizeram quando pela primeira vez foram dirigir o culto? Pecaram. O que é que Arão faz? Peca. Preste atenção nisso. Há uma ligação muito forte entre o nosso modo de viver e o modo de viver dos nossos filhos. Uma ligação muito forte. Alguém já disse, que quando você fala, a instrução tem muita força. A instrução chama. Mas quando você faz, aquilo ali arrasta o sujeito. Você diz assim, mas eu não entendo, sinceramente, pastor, meus filhos não leem a Bíblia. Eu nunca passei para ver meus filhos lendo a Bíblia. A pergunta é, você lê? Eles já viram você lendo? Eles não oram, eles já viram você orando? Você já chamou os seus filhos para orar? Eles têm esse costume com você? Eles não vão ter sozinhos. Seus filhos se desviam do caminho e não querem vir para a igreja. Você diz assim, eu ensinei o caminho. Será? Os pais pecaram no deserto, os filhos também pecaram no deserto. Nadab e Abiú pecaram, porque Arão também pecava. Isso é a responsabilidade dos pais, irmãos. O exemplo, o dar exemplo, o ser testemunha de Cristo em casa. Se você é mãe, se você é pai, você precisa entender isso. Mais do que falar simplesmente, e você precisa falar, você precisa dar exemplo a seus filhos. E eles vão, como esponjas, aprender. E aprendem, não tenha dúvida disso. E a questão final é, de toda forma, Deus vai ser santificado. Observe, segunda parte do verso 12, visto que não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Veja, porque Moisés não santificou o meu nome fazendo o que eu mandei, então eu vou santificar o meu nome com juízo sobre Moisés. Ou você traz Cristo para a sua casa e santifica Cristo na sua casa, ou Cristo vai ser santificado na sua casa pelo juízo. É você que escolhe. Uma coisa é certa, Deus será santificado. Seja porque nós obedecemos, seja pelo juízo que vai se abater sobre nós. De todo modo, o Senhor será santificado. Veja, irmãos, como eu falei, Moisés, ele não deve ser diminuído aqui, de modo nenhum. Somente o fato de Moisés ter escrito esse texto já demonstra muito a respeito de quem ele era. Porque ele contou seu pecado para gerações. Ele não escondeu o seu pecado. O salmista disse, enquanto eu escondi o meu pecado, a tua mão pesou sobre mim. Confessei-te o meu pecado, e o meu pecado não mais ocultei. Então o Senhor me lavou e me purificou de toda a imundícia. Moisés precisa ser visto como um homem piedoso, como um pastor bondoso, mas como um homem que peca.
Mas existe um pastor, um único pastor, que foi citado por Pedro na sua primeira carta. Abra comigo. No capítulo 2, a partir do verso 21. Que como Moisés foi injuriado, como Moisés foi alvo de acusações falsas, mas que agiu diferente. Verso 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fomos sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas. Porque ele sofreu calado e intercedeu por nós, nós somos convertidos ao nosso pastor e bispo das nossas almas, o Senhor Jesus Cristo. Esse é um grande exemplo, irmãos, para aqueles que são pais e mães, para que nós possamos ter palavra amena na nossa casa. Como é que eu falo na minha casa? Como é que eu me dirijo à minha esposa? Como é que meus filhos venham tratando minha esposa? Eu grito. Minha ordem é palavra de rei, ao ponto de eu não ouvir ninguém. Eu tenho minha esposa como auxiliadora ou como um boneco dentro de casa que não pode falar. Veja, isso revela muito do seu trato pastoral. Ah, mas ela me provoca, mas meus filhos me provocam. Mas provocaram também Moisés. E ele foi condenado porque não soube lidar com a sua liderança. É assim também com as mães. Você tem raiva do seu filho, quando ele lhe provoca, como é que você reage? É porque quando está tudo bem, quando seu filho está dando carinho e amor, você é óbvio que você vai retribuir, mas a questão é, quando ele lhe provoca, como é que você reage? Quando você é provocado no seu trabalho, como é que você reage? Pastores da igreja, quando vocês são provocados pelas ovelhas, como vocês reagem? A questão não é simplesmente como Deus vai tratar com o povo, não é simplesmente como Deus vai tratar com os nossos filhos, como Deus vai punir as esposas rebeldes, não é simplesmente isso, mas é que Deus está tratando conosco também, quando nós somos provocados em posição de liderança. Que Deus nos dê a brandura de Cristo. Isso não quer dizer que você não vá reagir de modo nenhum, porque essa passividade é pecaminosa. Mas quer dizer que você tem que reagir como Cristo, com sabedoria. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós damos graças a Ti pela Tua bendita palavra, ó Pai, que foi pregada essa manhã e que dilacera o nosso coração orgulhoso e soberbo. Ajuda, Senhor, a cada pai de família aqui a ter um coração brando como o Teu, pacífico como o do Senhor. Dá-nos, Senhor Deus, a palavra de sabedoria na hora em que formos provocados. Espírito de brandura, Senhor. Em toda posição que estivermos, sejam as mães, os pais, os patrões, que saibam lidar com aquele que tem posição inferior, mesmo quando eles nos provocam, para que a glória de Cristo possa ser manifesta em nossas vidas, Senhor. E cala a nossa boca de orgulho, pensando que somos maiores do que alguém.
Tenha misericórdia, Senhor, de todos nós e abençoa-nos, Senhor Deus, com a fé e retira de nós a incredulidade. Em Cristo nós oramos. Amém.